Boa noite, você que está me assistindo nesta noite, você que está comigo no meu canal. Eu quero lhe motivar a ficar até o final deste vídeo. Eu estou gravando uma mensagem de Deus para a sua vida. Ela fala sobre o tema desta mensagem. Hoje é sobre o Deus Criador. Esse é o tema: Deus Criador, Deus o Criador. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha. Com certeza Deus vai te abençoar. Fique até o final. Deus vai falar com você, né? Eu vou fazer uma oração aqui. Senhor meu Deus, muito obrigado pela sua presença maravilhosa, querido Consolador. Estamos juntos aqui para transmitir esta mensagem para as pessoas que vão nos assistir. Que o Senhor fale ao coração delas. Eu lhe convido a tocar profundamente no coração do ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Então, nesta noite, eu gostaria de trazer uma mensagem para você que fala sobre a criação, sobre Deus, o Criador. Em geral, nós sabemos que a humanidade tem dificuldade de compreender a Deus, mas a palavra do Senhor é muito clara sobre quem Deus é, o que ele faz, aonde ele está, o poder que ele tem. Eu vou ler um versículo aqui para a introdução da nossa mensagem, que está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 28, que diz: Acaso não o sabes? Não o tendes ouvido? O Senhor Deus eterno, o Criador do mundo inteiro, não se fadiga nem se cansa, sua inteligência é infinita. Então, a Bíblia está dizendo para nós que a inteligência de Deus, ela é infinita, ela é soberana, ela é poderosa, e por ela ser soberana e poderosa, ela criou todas as coisas que o ser humano tem visto, que o ser humano tem tido condições de presenciar, tem tido condições de contemplar, né? Então a Bíblia está dizendo para nós que a criação de Deus, ela foi criada com a mente inteligente, com a inteligência de Deus, que é infinita. Imagine o que a Bíblia está nos dizendo, a informação que a Bíblia está nos passando, né? Eu quero relembrar você da questão de quando a Bíblia fala algo, realmente aquilo, Deus está chamando a nossa atenção para isso, né? Então aqui no texto de Isaías 40, 28, nós fazemos algumas perguntas. É possível entender a Deus? Deus é soberano, tem a sua inteligência infinita, mas é possível entender a Deus? É possível provar a existência de Deus? É possível ter um relacionamento com Ele? Então são três questionamentos importantes. É possível entender a Deus? É possível provar a existência de Deus? É possível ter um relacionamento pessoal, íntimo com Deus? Sim, nós vamos responder essas perguntas neste vídeo, nesta mensagem. Fique até o final, eu lhe convido. E a Bíblia, ela traz todas as respostas para estas perguntas. Todas as respostas para a humanidade estão na palavra do Senhor. Então, vamos começar com o tema: é possível entender a Deus? Sim, é possível entender a Deus, né? Eu coloquei aqui no nesse nesse aparelho esta imagem que ela traz aqui para nós a questão tão importante, né? Que é a, a criação de uma galáxia, a existência de uma galáxia que Deus tem feito com o poder dele, né? Então eu deixei ela aqui para que você possa se aprofundar e você já possa começar a compreender a mente de Deus, né? No sentido de ele explicar para você através da palavra dele e esse objeto mesmo, esse objeto de estudo dos astrônomos, né? Dos astros físicos, das pessoas interessadas hoje na questão da criação de Deus, né, dos astros que Deus tem criado com o seu poder. Então nós vemos que o poder de Deus, ele é extraordinário e Deus, ele foi que criou todas essas coisas. Eu coloquei essa galáxia aqui para que você possa começar a entender um pouco do que nós estamos falando quando nós dizemos que Deus, ele é o criador, né? Ele é o criador. Então, pastor, se Deus nós podemos entender a ele, vamos começar estudando primeiro para saber como que eu entendo a Deus. Primeiro, quem é Deus, né? Quem é Deus? Para mim poder entender a Deus, eu preciso compreender quem ele é. E a palavra de Deus diz aqui que Deus, ele é o criador
Nós vimos aqui em Isaías capítulo 40, versículo 28, que Deus é o Criador, né? Ele é o que fez todas as coisas, ele construiu essa galáxia, ele fez essa galáxia, ele deu vida a essa galáxia, né? Porque em todo o universo há a vida poderosa de Deus em toda a criação dele. Então, quem é Deus, pastor? Deus é o Criador, né? Pastor, onde é que Deus vive? Se ele é o Criador, onde é que ele vive? Nós vemos ali em Salmos 90, versículo 2, né? Que Deus ele vive na eternidade. É um tempo e espaço onde é um tempo onde está fora do nosso tempo cronos, que é linear, né? Que tem passado, presente e futuro. A eternidade é onde Deus está, é um tempo onde não tem o passado e não tem o futuro, tem só o presente, é onde Deus habita, é onde Deus vive, né? Na eternidade. E a Bíblia diz que de eternidade, eternidade ele é o Senhor. Então veja que coisa poderosa. Salmos 90, versículo 2, né? Aqui em Salmos 90, versículo 2, nós vemos que a palavra do Senhor ela fala claramente para nós aqui, 90, versículo 2, ela diz assim: desde antes que formaram os montes e que existiram a terra e o mundo, desde os tempos antigos e até os tempos posteriores, tu és Deus. Veja o que a Bíblia está falando. Desde antes que formassem os montes e que existisse a terra e o mundo, desde os tempos antigos e até os tempos posteriores, tu és Deus. Então a Bíblia está dizendo que antes de qualquer coisa existir, na eternidade, antes de qualquer coisa existir, Deus já existia, ele já era Deus, ele já era Deus, ele já era soberano sobre tudo, né? Antes de qualquer coisa ser formada, qualquer coisa passar a existir, Deus já estava conosco, Deus já existia, Deus já estava conosco em seu planejamento, Deus já existia, né? Então, nós vemos aqui em Amós, capítulo 9 também, Amós capítulo 9, aqui no versículo 6, nós vamos ver aqui também a palavra do Senhor falando sobre a questão, Amós 9, 6, também da questão de onde Deus está e quem Ele é, né? Amós 9, 6, a Bíblia diz assim: o Senhor tem colocado sua habitação no céu, e a abóboda celeste sobre a terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor, esse é o seu nome. Veja que versículo poderoso, mostrando para nós, dando para nós algumas respostas de quem Deus é, de o que ele faz, onde ele está. Então a Bíblia está dizendo: o Senhor tem colocado a sua habitação no céu. Quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo que ele não mora no tempo cronos, onde nós estamos, né? O tempo com passado, presente e futuro, mas sim ele está na eternidade. E esse tempo que ele colocou a sua habitação lá, o céu lá na eternidade, a Bíblia está dizendo que ele não só fez isso, mas toda a estrutura celeste, né, o céu que nós temos aqui, que é o primeiro céu que é chamado, Deus colocou sobre a terra e chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor, esse é o seu nome. Então, a palavra Senhor significa antes de tudo. Deus deve ser chamado de Senhor porque ele é antes de qualquer criatura existir, porque foi ele quem criou todas as coisas. Então veja, nós já temos algumas respostas aqui. Quem é Deus? Deus é o Senhor, é o antes de tudo que existe ser tido existência, Deus é antes disso. E segundo, ele mora na eternidade, ele colocou a sua habitação, o céu, né? Ele colocou na eternidade, num tempo onde não há presente, onde não há passado e não há futuro, mas só o presente, né? E Deus, ele mora no céu, ele criou uma estrutura celestial onde ele está habitando, onde ele mora com os seus seres celestiais. Então Deus está morando, habitando na eternidade. Aí a Bíblia fala lá, aquele versículo que eu citei, de eternidade a eternidade tu és Deus, né? E também nós também podemos responder de que Deus, ele nunca foi criado, porque se Deus tivesse sido criado por alguém, ele não seria Deus, mas quem o criou seria Deus.
né? Alguém seria senhor sobre ele antes dele, mas nunca houve nada antes de Deus. Então Deus é senhor sobre todas as coisas. Veja que coisa poderosa, coisa maravilhosa que a palavra de Deus mostra para nós. Pastor, por que o senhor está trazendo esta mensagem? Para que possamos abrir nossos corações e compreender quem é Deus. E compreender a essência do nosso Deus, a natureza do nosso Deus, o que o nosso Deus é e o que ele deseja conosco. Nós, seres humanos, uma das suas criações, né? A criação que ele mais amou, mas existem outras criações, mas quem é Deus, pastor? Deus, ele é o antes de tudo, é o Senhor do universo, tá certo? É o Senhor de todas as coisas criadas. Então, a Bíblia é muito clara em dizer para nós isso. Mas, pastor, se Deus é Senhor, né? Como que eu posso provar a existência dele? Como que eu posso pautar a existência de Deus, o poder de Deus, Deus? Então nós temos aqui duas coisas importantes para dizer. Primeiro, nós podemos provar a existência de Deus, nós podemos provar quem é Deus através de Jesus. Tá? Através da pessoa de Jesus. Fique até o final deste vídeo, você vai ser edificado, você vai compreender muita coisa sobre Deus, sobre o que Deus é e o que ele faz e o que ele deseja em nossas vidas. Então nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Como eu falei, as respostas a essas perguntas estão todas na Bíblia, todas na palavra de Deus. Então Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, né? Hebreus 1, 1 a 3. Nós temos aqui um texto maravilhoso que ele fala sobre a criação de Deus, né? Então ele diz aqui, nos tempos antigos, Deus falou aos nossos antepassados muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas. Agora, nestes últimos tempos, ele tem falado por meio do seu Filho, mediante o qual criou os mundos. Aqui a Bíblia está falando que ele criou o universo, né? E o qual tem feito herdeiro de todas as coisas. Ele é o resplendor glorioso de Deus, a imagem mesma do que Deus é. E aquele que sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Depois de limpar-nos os nossos pecados, se sentou no céu à direita do trono de Deus. Ele tem chegado a ser superior aos anjos, pois tem recebido a herança, um título muito mais importante do que o deles. Então, aqui em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, a Bíblia está nos dando um vislumbre, ela está nos dando uma informação muito importante referente a Deus, né? Referente à pessoa de Deus. Então veja que coisa maravilhosa para nós podermos compreender. Eu vou colocar umas imagens aqui que vai respaldar um pouco mais o que nós estamos falando, né? Então eu quero que você compreenda que nós precisamos entender que Deus, ele é Senhor, né? Ele é Senhor, que Jesus, ele foi a criação poderosa de Deus, que Jesus, ele expressa claramente, né? Ele expressa claramente quem é Deus, né? Através da sua própria pessoa, Então veja, eu vou colocar uma imagem aqui para te auxiliar, para você ficar focado em algumas coisas importantes que Deus tem para você nesta mensagem, né? Então eu gostaria que você não perdesse o seu foco. Eu estou aqui utilizando alguns recursos para abençoar a tua vida, né? De uma forma um pouco mais elaborada, para que você possa compreender um pouco mais o que Deus tem para você. Então eu deixei aqui essa imagem da cruz para representar Jesus. Não coloquei nenhuma imagem humana porque nós não temos ao certo nenhuma imagem de Jesus mesmo, né, verídica. O que tem aí são coisas que muitas vezes fogem até da realidade bíblica de quem era Jesus. Mas eu quero que você foque em coisas importantes nesta noite, nesta mensagem que a Bíblia está dizendo. Então veja aqui, a Bíblia está falando aqui em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 3, né? No passado, Deus falou aos nossos antepassados muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas. Mas, nos últimos dias, ele tem falado conosco através do Filho dele, Jesus. Ele é aquele através quem Deus criou o universo. Você veja a informação que a Bíblia está nos passando, que o universo foi criado através de Cristo Jesus, né?
aquele a quem Deus tem escolhido para possuir todas as coisas no final. Então Deus criou o universo através de Jesus. Essas estrelas, essa galáxia que eu coloquei aqui mesmo, Deus criou através de Jesus. E a Bíblia diz que tudo isso foi dado para ele no final, vai ser entregue nas mãos de Jesus no final. Vai ser para ele possuir todas essas coisas. E agora entenda aqui o que eu vou te dizer. Ele, Jesus, reflete o brilho da glória exata. Ele é a glória exata do modelo da natureza do próprio Deus. Então, pastor, como que eu posso ver Jesus, Deus? Como é que eu posso conhecer a Deus? Através de Jesus, porque ele reflete, ele brilha a glória de Deus e ele é exato modelo da natureza do próprio Deus. Jesus é o modelo exato da essência do ser de Deus, da natureza de Deus. Veja o que a Bíblia está nos dizendo. Que a primeira maneira pela qual posso conhecer a Deus, eu posso entender a Deus, eu posso provar a sua existência foi através de Jesus. Porque ele é o modelo exato do que Deus é. Ele é o modelo exato da natureza de Deus. Então, Jesus, através de Jesus, quem Deus criou o universo. Né? Então, através de Jesus, Jesus ele reflete o brilho da glória de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer ver a Deus, estude profundamente a história, a vida de Jesus, o seu chamado, seu ministério, a sua missão salvadora. E você vai entender quem é Deus, e você vai compreender quem é Deus, e você vai conhecer a Deus. Né? Então Jesus, por que, pastor? Porque Jesus, segundo esse texto aqui da Bíblia, veja, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está afirmando. Tá bom? Não sou eu, pastor, que estou falando aí é a palavra de Deus que está afirmando que Jesus, ele é o modelo da natureza de Deus, é o modelo exato da natureza de Deus. Então, através de Jesus nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos provar sua existência, nós podemos provar o seu poder, nós podemos entender quem é Deus através de Jesus, porque Jesus é o modelo exato de quem Deus é. Tem muitas pessoas que falam, nem sei se Deus existe, nem sei como Deus seria, Deus é. Alguns imaginam Deus sentado num trono, um velhinho cansado. Não, a Bíblia está dizendo que Jesus é o modelo exato da natureza de quem Deus é. É a palavra de Deus que está afirmando isso nesta noite para você e para mim. Então, neste momento, você precisa compreender que se você quer conhecer a Deus é através de Jesus. Através de Jesus. Estude profundamente a vida de Jesus. Estude profundamente quem Jesus é. E aí você vai ver quem Deus é. Né? Nós temos mais textos maravilhosos aqui. Apocalipse 3,14. Vamos aqui à leitura de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, no qual ele diz, né, que aqui ele diz assim, 3,14, escreve também o anjo da igreja de Laodiceia, isto diz o Amém, ó testemunha fiel e verdadeira, a origem de tudo que Deus criou. Quem que está falando essas palavras? É Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, Jesus está afirmando que ele é a origem de tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou foi nele, para a glória dele, de Jesus. Então, quando você começa a compreender essas coisas, você começa a ver que Deus não está tão distante assim. Que Deus não é uma pessoa tão longe assim, que Deus não é um ser que está a quilômetros de milhas de distância de nós, que nós não possamos compreendê-lo, não possamos reconhecê-lo, não possamos compreendê-lo quem ele é. É só nós olharmos para Jesus, porque ele é o modelo exato da natureza de quem Deus é. Veja que informação que a própria palavra do Senhor está dando para nós, né? Dando para nós nesta noite. Então eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final. Vou deixar assim para você que a luz está atrapalhando um pouquinho ali a imagem, mas você pode ver que é uma imagem de cruz, só para você ter um referencial do que nós estamos falando nesta noite, né? Então Jesus, ele fez as mesmas obras de Deus. Então quando Jesus veio aqui na terra,
nós começamos a perceber o que Deus é e o que Deus fez, e o que Jesus é e o que Jesus fez. E nós vemos que é a mesma pessoa, que é o mesmo Deus. São três pessoas diferentes, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas é um único Deus em três pessoas distintas. E Jesus é o reflexo de Deus. Ele é a imagem exata do que Deus é. Então, Jesus, ele fez o trabalho, o mesmo trabalho que Deus fez no início, o mesmo que Deus fez, Jesus fez quando ele veio aqui na Terra. Então, nós vemos através aqui de Mateus 3,16, né? Vamos à leitura aqui de Mateus 3,16, para que você compreenda onde Deus quer que você chegue nesta noite, tá bom? Mateus 3,16. Então a Bíblia diz assim, Mateus 3,16, né? A Bíblia diz assim: E quando Jesus foi batizado, saiu da água e o céu se abriu, e viu que o Espírito de Deus baixava sobre ele como uma pomba. E então se ouviu uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, a quem eu tenho elegido, em quem eu tenho prazer, algumas traduções dizem. Pastor, o que esse texto quer dizer? Que o que Jesus estava fazendo, Deus estava aprovando, não só aprovando, mas Deus estava dizendo: Ele sou eu, Ele está mostrando quem eu sou, este é o meu filho amado. Quando Jesus foi batizado, esta informação veio da onde? Veio do céu, veio da eternidade para cá, para a humanidade poder compreender, ficou registrado na história humana quem Jesus é e o que Deus fala sobre ele. Então ele é o exato modelo da natureza de Deus, né? João 7, 45 a 47, vamos à leitura desse texto aqui de João 7, 45 a 47, né? Que diz assim: Os guardas do templo voltaram de onde estavam os fariseus e os chefes dos sacerdotes que perguntaram: Por que não o trouxeram? Os guardiões contestaram: Jamais nenhum homem tem falado desta maneira. Então os fariseus lhe disseram: Também vocês se deixaram enganar? Não é que eles se deixaram enganar. Esse texto está mostrando que esses homens treinados foram prender Jesus a mando dos líderes religiosos da época, mas quando chegaram lá se depararam, não com um homem comum, com o Deus do universo falando ali na forma corpórea de homem. E eles não tiveram condições de trazer Jesus, porque quando eles chegaram e foram contestados, porque não trouxeram, eles falaram: nenhum homem fala como este homem fala. Sabe por quê? Porque eles estavam testificando que era o próprio Deus falando com a humanidade através do filho dele, que é Jesus, em Jesus, né? Então, nós vemos ali, são registros históricos que estão nos mostrando que Deus desceu aqui na terra. Jesus, o Deus eterno, veio aqui em forma humana e esteve conosco. Então, como que eu posso conhecer a Deus, pastor? Através de Jesus. As pessoas que viram Jesus, andaram com Jesus, estavam com Jesus na época que ele estava aqui, testificaram que ele não era somente um ser humano comum, não era mais um profeta, não era, ele era o Deus Todo-Poderoso, ele é, mas na época, quando ele estava aqui na sua forma humana, ele era o Deus Todo-Poderoso, e hoje ele é o Deus Todo-Poderoso, como diz Hebreus, que está sentado à destra do Deus Pai. Então, esses textos provam isso, né? Ali, João 7, 45, 47. Vamos ali a João 14, 6 a 11. Veja o que Jesus está falando. Meu amigo, você que está assistindo esta mensagem, veja o que Jesus está falando. Veja o que Jesus está falando para nós, o que Jesus está dizendo. João 14, 6 a 11, né? Ele diz assim: Eu sou o caminho, Jesus dizendo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Veja o que Jesus está dizendo. Se vocês me conhecem a mim, também conhecerão o meu Pai, a Deus Pai. E já o tende conhecido nesta hora, pois vocês têm estado vendo, pois vocês o têm estado vendo e o conhecem desde agora. Felipe lhe disse: Senhor, deixa-nos ver o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Felipe, faz tanto tempo que eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem? Aquele que tem visto a mim, tem visto o Pai. Veja o que Jesus está falando. Aquela pessoa que tem visto a mim, ela viu a Deus, né? Porque
Por que me pedes para ver o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As coisas que eu digo, eu as digo não pela minha própria conta. O Pai que vive em mim, ele que faz, ele que faz as suas próprias obras. Creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Se você não crê, creia menos por causa das mesmas obras. Você que está me ouvindo, Jesus estava ensinando os discípulos e falando: vocês querem ver a Deus? Então olhem para mim, eu sou o modelo exato do que Deus é. Eu sou o brilho da glória de Deus. Então, se vocês estão vendo a Deus, vocês estão vendo a mim. Vocês estão enxergando a mim. E quando vocês enxergam a mim, vocês veem o Pai. Se você não crê eu falando isso, acredita pelo menos por causa das mesmas obras. Então o que Deus fez? Deus criou a humanidade, Deus amou a humanidade, Deus perdoou a humanidade, Deus sarou a humanidade, Deus tratou a humanidade ali na nação de Israel na época do Antigo Testamento, Deus libertou, curou, ressuscitou mortos, curou, limpou leprosos. O que Jesus fez? O que Jesus fez depois que ele veio na terra? A mesma coisa. As mesmas obras. Então isso fica evidente que através da pessoa de Jesus nós conseguimos conhecer a Deus, porque Ele é Deus. Então as pessoas pensam, Deus é um ser misterioso. Eu vi isso já até na internet ali. Não, é negativo. Deus é um ser que se revela, e Ele se revelou para nós através do seu Filho Jesus. A sua maior revelação de quem ele é, a sua maior revelação do poder que ele tem, a sua maior revelação da glória que ele tem através do seu Filho Jesus. Então, você está questionando a existência de Deus? Dá uma olhadinha no que Jesus fez, né? Ali, Isaías 61, 1-6, né? Vamos à leitura aqui de Isaías 61, 1-6. Eu vou ler aqui para que você possa compreender o que Deus quer falar com você nesta noite. Deus quer tocar no seu coração nesta noite. Abra teu coração. Você está incrédulo da existência de Deus? Você está incrédulo do poder de Deus? Você está incrédulo do que Deus é, do que Deus faz? Pois eu quero te dizer que através de Cristo Jesus, você pode adorar ao Pai. Você pode conhecer a Deus, porque Jesus é a expressão exata de quem Deus é e o poder que ele tem, o poder de curar, o poder de libertar, o poder de transformar. Eu coloquei que é uma pessoa adorando a Deus que não precisa de nenhuma imagem. Deus não deixou nenhuma imagem justamente para ninguém ficar adorando imagens. Ele é um Deus real, que não precisa de uma estátua dele para a gente adorar, porque ele está sempre conosco, sempre presente. Não precisa de estátua para ter fé, não. Deus é invisível mesmo, mas ele se faz visível pelo seu poder, pelo seu Filho Jesus. Então nós vemos aqui Isaías 61, aqui a missão de Jesus quando ele veio à terra. A Bíblia diz assim, 61 em diante, 1 em diante: o Espírito do Senhor está sobre mim, o anúncio da salvação a Israel. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me tem consagrado, me tem ungido, me tem enviado a dar boas notícias aos pobres, a aliviar os afligidos, a anunciar a liberdade aos presos, a liberdade aos que estão encarcerados, a anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia em que o nosso Deus nos vingará dos nossos inimigos. Me tem enviado a consolar todos os tristes, a dar aos afligidos de Sião uma coroa em vez de cinza, perfume de alegria em vez de pranto, cânticos de louvor em vez de desesperação. Nos chamarão árvores, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para mostrar a sua glória. Se reconstruirão as velhas ruínas, e se levantarão os edifícios destruídos há muito, e se repararão as cidades em ruína. Os estrangeiros se colocarão a cuidar dos rebanhos nos campos e os vinhedos de vocês, e vocês os chamarão sacerdotes do Senhor, servos do nosso Deus. Desfrutarão das riquezas das outras nações e se adornarão com o resplendor delas. Então aqui é o chamado de Jesus para restaurar a humanidade a Deus, para restaurar a nação de Israel ao seu lugar que Deus colocou, e para fazer com que as pessoas possam serem sacerdotes de Deus através do que Jesus fez na cruz do Calvário com o seu sangue precioso. Então veja, meu amigo, eu vou ler algumas coisas aqui importantes que eu anotei referente à pessoa e ao ministério de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele amou a humanidade com todo o coração. Ele é o homem mais brilhante nesta terra. Todos os homens que passaram nesta terra, Jesus é o homem mais brilhante, o homem mais poderoso, o homem mais notável,
imutável. Tanto é que ele mudou a história do mundo através da sua vida, através do seu ministério, através do seu ministério de salvação da humanidade. A reconciliação da humanidade através de Cristo Jesus para Deus, para o Pai. Então, Jesus é o homem mais brilhante que passou nesta terra. Não tem Maomé que é parecido, não tem Buda, nada disso. Esses homens são homens mortais, mas Jesus é Deus. Então, veja, a Bíblia diz que Jesus, através do poder que estava sobre ele, ele curou as pessoas. Ele mudou as pessoas, ele controlou a natureza. Está registrado lá na Bíblia. Ele controlou a natureza. Não foi o que Deus fez lá no passado? Deus também fez isso, Pai. Jesus fez isso quando ele veio, para provar que as mesmas obras, ele é Deus. Então tá fácil de você conhecer a Deus, é só entrar pelo caminho de estudar profundamente a vida de Jesus, né? Ele perdoou os pecados, ele venceu os demônios, os anjos caídos, ele tocou os homens, né? Ele mostrou o seu poder sobre a política, a religião da época, não é verdade? E ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso são fatos históricos que a Bíblia registra. Jesus controlando a natureza, Jesus com seu poder perdoando os pecadores, né? Jesus falou para a samaritana, vai, para Madalena, vai, não peques mais. Jesus venceu os demônios, os anjos caídos. Jesus perdoou os homens. O poder dele estava sobre os homens, que os homens falavam, esse homem, ninguém é como ele. Né? O poder religioso e político foi subjugado à força de Jesus, ao poder de Jesus, mesmo ele lá na cruz do Calvário, e Jesus subjugou a morte. Então é possível ver a Deus estudando a vida de Jesus profundamente. É possível ver a Deus. É possível ver a Deus através de estudar a vida de Jesus profundamente, porque Jesus mudou a história da humanidade e vai mudar ainda novamente. Quando ele voltar, o sistema mundial vai sofrer outra mudança. Escute o que eu estou te falando. Nós já estamos nesses momentos. Preste atenção, você que está me ouvindo, esta mensagem é para você crer em Deus através de Jesus, porque ele é a maior expressão de quem Deus é e do poder que ele tem. Xerecantanai. Aleluia, maravilha. Então, pastor, maravilha, é verdade, através de Jesus eu posso conhecer a Deus, eu posso adorá-lo, eu posso servi-lo, mas tem outra coisa que também mostra, irmãos, quem Deus é, né? O poder que ele tem. Tem outra coisa também, tem outra que nós vemos aqui. A Jesus é a maior expressão, né? A maior expressão de quem Deus é, a maior expressão do poder que Deus tem. Jesus é a maior expressão de tudo, né? Mas tem outras também, tem outra coisa que eu gostaria de mostrar para você, para que você abra teus olhos, para que você abra teus olhos e você compreenda o que Deus quer falar com você. Então a Bíblia diz que a segunda coisa, a segunda coisa que Jesus é a pessoa que mostra quem Deus é. Ele é a expressão exata de Deus, né, do seu poder e da sua essência. Mas também a natureza mostra para nós quem Deus é e o poder que ele tem. A Bíblia está falando, não sou eu que estou dizendo. Você que está aí questionando que Deus não existe, você que é ateu, você que não concorda com a Bíblia, você que não concorda, diz que Deus não existe, veja o que a Bíblia fala, veja o que a palavra de Deus fala. A Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, o que ela fala para você, né? Veja o que a Bíblia está dizendo para você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo nesta noite, esta mensagem. Eu coloquei atrás aqui o sistema solar, para que você possa compreender que toda essa magnitude, ela é uma demonstração do poder de Deus e quem ele é e o poder que ele tem. Romanos 1, 19 e 20, né? Romanos 1, vamos à leitura aqui de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, aqui Romanos 1, 19 e 20 diz assim: o que de Deus se pode conhecer, presta atenção, o que de Deus se pode conhecer, eles o conhecem muito bem, porque ele mesmo tem se mostrado. Veja o que a Bíblia está falando. O ser humano não pode negar a existência de Deus, o poder de Deus, porque a Bíblia diz que ele se revelou.
Através do que, pastor? Através de Jesus, como nós vimos. E através da sua criação. Através de tudo que Deus criou. Ele diz aqui, ó, ele diz aqui, ó, o que de Deus se pode conhecer, eles o conhecem muito bem, porque ele mesmo tem se mostrado. Pois o Deus invisível se pode chegar a conhecer e se reflexiona o que Deus tem feito. Em efeito, desde que o mundo foi criado, claramente se tem podido ver quem Deus é e o poder e que o seu poder nunca terá fim. Por isso os homens perversos não têm desculpa. Veja o que a Bíblia está falando, que através do que Deus criou, nós podemos testificar quem Deus é e o poder que ele tem. É a Bíblia que está dizendo. É o livro mais fiel do mundo, do universo, que está dizendo quem Deus é e o poder que ele tem, né? Aqui a outra tradução diz: Deus pune eles porque o que Deus tem, o que pode ser conhecido sobre Deus é claro para eles, porque Deus ele mesmo fez-se claro. Até desde que Deus criou o mundo, as qualidades invisíveis dele, veja o que a Bíblia está falando, as qualidades invisíveis dele, ambos, o poder eterno dele e a natureza divina dele, têm sido claramente vistos. Eles são percebidos nas coisas que Deus tem feito. Assim, aquelas pessoas não têm desculpas de tudo isso. Veja o que a Bíblia está falando, que através do que Deus criou, nós podemos claramente ver a natureza divina dele e o poder eterno dele. Nós podemos ver através do que, pastor? Através do sistema solar, através da natureza, através daquela galáxia que eu coloquei agora há pouco. Nós podemos ver o poder de Deus. Nós podemos testificar a existência, o poder de Deus, quem ele é e o poder que ele tem, invisível, e o poder indestrutível que nunca terá fim. Preste atenção, você que está me assistindo, a Bíblia está dizendo que o poder de Deus nunca terá fim. Então por que você vai contra ele? Você acha que você vai vencer, que você vai ganhar? Ir contra o Criador? Veja, meu amigo, você que duvida do poder de Deus, você que está no hospital com Covid, você que está com outra doença, você que está com o casamento separado, se separando, você acha que um Deus que criou toda essa estrutura não tem poder para consertar teu casamento? Sim, ele tem poder. Dá uma olhadinha aí na tela, isso aqui é uma imagem real, é assim que é o sistema solar, é assim onde nós vivemos. E sabe quem fez isso? Deus, o Criador. Aquele que criou todas as coisas, né? E te ama demais através de Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz que a natureza mostra, revela para nós o poder de Deus. Veja, eu quero que você preste atenção no que eu estou lhe falando. Eu quero que você preste atenção no que eu estou lhe dizendo, porque você precisa compreender, né? Você precisa compreender, meu amigo. Você precisa compreender. Eu coloquei aqui, ó, é uma estrela que deixou de existir, né? Ela explodiu e ela virou essa expressão aí, né? Então veja, é o poder de Deus. Deus fez tudo isso. A Bíblia está dizendo. A Bíblia está afirmando que Deus fez todas essas coisas. Eu vou colocar outro objeto aqui que também mostra, né, o poder de Deus. Aqui nós temos diversas galáxias. Eu tirei essas fotos aqui de um site e eu quero mostrar para você. Eu sei que você pode acessá-la na tua casa através da tua internet, mas acesse para você ver a glória que esse Deus todo-poderoso, soberano tem. Tudo isso aí foi ele que criou. Foi ele quem fez, com o poder soberano dele. E a Bíblia diz que o ser humano não tem desculpa, porque ele olha para essas coisas e ele pode testificar. Através dessas coisas, Deus está testificando a sua existência, o seu poder, a sua essência, quem ele é, o seu poder indestrutível. Veja, você que está desanimado, pensando em parar o ministério, pensando em parar de servir a Deus, pensando em não servir a Deus por causa das coisas do mundo, vale a pena. Veja o que Deus é. Veja o Deus que criou essas coisas. Tem pessoas que estão adorando a natureza.
Há muitos anos, há muitos séculos se espalhou uma doutrina satânica dizendo que nós temos que adorar a natureza. A natureza não é um Deus, não é uma divindade. Ela é uma criação. Ela é um objeto de criação de Deus. O Deus que fez tudo isso é que deve ser adorado, é que deve ser cultuado, é que deve ser reverenciado. Não é fazer uma imagem lá, não, e ficar adorando um pedaço de pau. Porque Deus é que deve ser adorado. Quem fez tudo isso aí deve ser adorado, não a sua criação. Então o ser humano hoje faz imagem de pau, de barro, de gesso, de tudo, de peixe, de ser humano. Mas para quê? Se tudo isso são criações desse Deus poderoso. Não, pastor, é que Deus está em tudo e tudo em Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Então vamos ver aqui, Salmos 19. Salmos 19, né? Salmos 19 aqui para que você possa compreender o que Deus quer falar com você. Então, nesta noite, Salmos 19, 1 e 2, assim, ó. Veja o que a Bíblia está falando em Salmos 19, versículo 1 a 3. Quão claramente o céu, né? O primeiro céu, esse céu aqui que nós vemos na terra, né? A abóbada aqui, né? Nós vemos na terra. Quão claramente o céu revela a glória de Deus. Isso aí, ó. O segundo céu aí, ó. Primeiro céu, o segundo céu, podemos ver através do primeiro céu, o segundo céu, né, que é onde estão os astros. Não é para adorar os astros, não. Desde a antiguidade, o mundo adorando os astros para quê? Tem que adorar quem criou isso daí. Quem fez isso daí. O Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Né? Que é a maior expressão de Deus, que é Jesus. Jesus é Deus. Né? E a natureza mostra isso, ela testifica, a Bíblia está falando. Quão claramente os céus revelam a glória de Deus. Quão claramente eles mostram o que Deus tem feito. Veja, meu amigo, a Bíblia está afirmando que os céus mostram o que Deus fez. Né? E ele diz aqui, ó, cada dia anuncia outro dia, o segmento do outro dia, cada noite repete para a próxima. Não há fala nem palavras, não se ouve som, mas a mensagem dele chegou em todo o mundo e é ouvida até os confins da terra. Deus fez a casa do sol no céu, e ele sai de manhã como um noivo feliz, correr a sua corrida de uma parte do céu à outra extremidade dele. Nada foge ao seu calor. Então a Bíblia está falando que o sol não deve ser adorado, que nem esses pagãos adoram, não. A Bíblia está dizendo que o sol, ele mostra a glória de Deus. Então essa história do panteísmo que tudo é Deus, Deus é tudo, isso é mentira. A Bíblia está mostrando que não é assim, não. A Bíblia está mostrando para nós que Deus Todo-Poderoso, essa mente de inteligência infinita que eu li no começo, ele criou todas essas coisas para mostrar o seu poder, quem ele é e a sua glória, o seu poder indestrutível. Indestrutível. Então veja, eu vou colocar outras imagens aqui para convencer você, né? Lógico, o Espírito Santo é que vai convencer você, obviamente, mas para que você possa abrir seus olhos, né? Você possa abrir seus olhos. Abra seus olhos para o que Deus tem feito. Deus tem feito coisas poderosas e você está adorando essas coisas. Para que adorar essas coisas? Adore ao Deus verdadeiro. Porque a Bíblia diz que os céus contam a glória de Deus. Os céus contam a glória. Veja esse céu estrelado, quantas estrelas tem aqui, onde esse satélite pegou nessa sonda só essa parte do céu, não pegou tudo, porque não consegue, mas veja quantas milhões e milhões de estrelas, bilhões tem ali. Quem fez isso? O Deus verdadeiro, que deve ser adorado, que merece ser adorado por toda a criação, que inclusive será, como diz em Apocalipse. Então veja, Deus está dizendo que, a palavra do Senhor está dizendo que tudo que ele criou mostra quem ele é, o poder que ele tem, né? O poder que ele tem, a glória que ele tem e quem ele é. Então, você não deve adorar o que Deus criou. Você deve adorar o Deus Criador. Né? Eu vou colocar essa imagem que ela é pequena, mas ela mostra que um pássaro, eu vou colocar aqui, eu vou aumentar o tamanho, você vai ver aqui, ela mostra que o pássaro, né? A beleza, vamos ver se você consegue ver aqui
a beleza do que Deus fez, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar. Tá ali, ó. Veja que linda essa imagem, esse pássaro. Devo adorar o pássaro, pastor? Não, tem que adorar quem fez ele, o Deus do universo. É muita coisa poderosa para nós dizermos, como os ateus dizem, que veio de uma explosão. É muita coisa poderosa para nós, para nós ignorarmos a ação de Deus. Veja que coisa linda, as cores desse pássaro, a habilidade de voo, a inteligência que lhe foi dada. Lógico que foi uma mente pensante que fez essa criatura. É claro, é a Bíblia que está dizendo que os céus, tudo que Deus criou, mostra a glória dele, a criação, a natureza, o planeta com todas as suas dimensões, com todos os seus seres criados, né? Veja, por exemplo, essa árvore aqui, que lindo essa paisagem. Veja essa paisagem, que linda essa paisagem aqui que Deus fez, né? Que Deus fez. Mas tem muitos aí que vão debaixo da árvore e começam a adorar a árvore. Começa a adorar a árvore. Vai ficar meio claro ali, mas dá uma olhadinha nessa árvore. Essa folhagem branca ali, né? Por isso que ela tá bem clara. Mas que lindo essa paisagem, pastor. Sim, mas quem fez? Foi o Deus eterno. O Deus verdadeiro. Então você deve adorar a ele, não se enfiar debaixo dessa árvore e começar a cultuar a árvore, porque a árvore não é Deus, ela não é uma divindade, ela é uma criação do Deus, da verdadeira divindade, né? Do verdadeiro Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, meu amigo, dá uma olhadinha na Bíblia o que ela está falando. Vou colocar uns animais aqui para você dar uma olhada. Essa aqui tá muito pequenininha, eu vou tirar. Vou colocar um outro aqui maior. Né? Vou pegar aqui, ó, essa aqui do cachorrinho. Veja que lindo que é, né? Hoje todo mundo tem seu pet, todo mundo tem seu animal, seu bichinho de estimação. Ainda tem seres humanos que, que, que não entendem isso aqui, né? Ainda tem seres humanos que não entendem essa criação. Mas veja aqui o que Deus criou. Veja que linda a criação de Deus. Veja que linda a criação de Deus. Não é linda a criação de Deus? É lindo. Mas vamos adorar o cachorro? Vamos adorar o gato? Não, vamos adorar quem fez. Vamos adorar o Criador. São seres inteligentes. Quem convive com o cachorro sabe a inteligência que ele tem. Quem convive com o gato sabe a inteligência que o gato tem. A habilidade que eles têm. Eu tenho aqui em casa um bacê. Ele fura buraco de tudo que é lado aí, mas é da natureza dele. Mas é extremamente inteligente. Por que que eles são inteligentes? Porque Deus os fez assim. Mas eu devo adorar? Não, você deve adorar a Deus. Deve adorar o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra e de todos esses seres que estão aqui. Não é linda essa imagem? Você que tem o seu gatinho, o seu cachorro em casa, compartilha aí, mande seu comentário. Mas não fique adorando o cachorro e gato. Adore a Deus quem fez todas essas criações. Não precisa de nenhuma imagem, né? Eu vou colocar mais uma aqui. Olha quanta imagem linda que eu separei aqui para você poder para você poder vislumbrar e convencer você, né, o Espírito Santo, através da criação própria dele. E a Bíblia diz que foi criado em Jesus, e para ele, e por ele, e para a glória dele. Olha essas borboletas com essas flores, coisa linda. A natureza, como que ela funciona, como que ela se reproduz. Lógico que foi uma mente brilhante, infinita, como diz Isaías 40:28, que fez tudo isso. Então, você precisa compreender nesta noite que o Deus que criou todas essas coisas, ele está mostrando através desta criação quem ele é, o seu poder, a sua glória, para que você adore somente a ele, a ele. Não, pastor, mas quando eu estou adorando ele a borboleta, estou adorando ele. Não, é mentira, você está adorando uma criação. E Deus não se agrada disso, porque ele diz que não divide a glória dele com nada, com ninguém. Nada, nunca, nada, ninguém. Então você precisa se curvar ao verdadeiro Deus. E a natureza, a criação, ela mostra esse Deus que eu estou lhe falando, estou lhe pregando nesta noite. Pastor, que mensagem que o Senhor está me trazendo, xerecantanai, edificante, falando sobre o poder da criação do nosso Rei Jesus. Mas é isso que Jesus é, o Criador de todas as coisas, o Criador. O ecumenismo quer colocar Jesus agora
como se fosse junto com Maomé, mas na verdade Jesus ele é único, não tem igual, não tem como ser igual ao nosso rei. Olha esses animais, olha ali, né? Esses animais, aquele peixe, espada parece ser, aquela leopardo, né? E aquele gavião, coisa linda que Deus criou. Deus criou a natureza com toda a sua glória, suas nuances. E você precisa se curvar, porque a Bíblia está dizendo para nós que tudo que Deus fez, ele mostrou claramente quem ele é e o poder que ele tem. Então compreenda de uma vez por todas que você é uma pessoa que tem uma inteligência e não pode deixar de usar o bom senso. A Bíblia fala que a humanidade deixou de usar o bom senso, né? A humanidade deixou de usar o bom senso e aí ela está perdida, adorando qualquer coisa e deixando de adorar o Criador. Então veja, a Bíblia está falando para nós aqui, né? Ela está dizendo que nós, em efeito, ela está falando ali, né? Que através de Deus, até mesmo desde que Deus, ali, Romanos 1:20, desde que Deus criou o mundo, as qualidades invisíveis dele, ambos, o eterno poder dele e a natureza divina dele têm sido claramente vistas. Eles são percebidos nas coisas que Deus tem feito. A Bíblia não está dizendo que é o que Deus, as coisas que Deus tem feito. Não que elas são deuses, não que elas são divindades, mas Deus se manifesta, ele mostra o poder dele nas coisas que ele fez para nós dizermos, o Senhor é Deus, o Senhor criou todas essas coisas. E para encerrar esta mensagem, pastor, é possível conhecer esse Deus pessoalmente? Sim, é possível conhecer. É possível conhecê-lo. João 3:16 e 17, né? João 3:16 e 17. A Bíblia diz assim. 3:16 e 17. Eu vou abrir aqui para você. Glórias a Jesus. Eu coloquei essas imagens. Elas ficaram com a qualidade um pouquinho ruim, mas deu para você entender, deu para você perceber o que eu quero te mostrar, né? Então, João 3:16, 17, a Bíblia diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Salvar o mundo do quê? Do inferno. O que significa o inferno? É a separação eterna de Deus para sempre. Então, você precisa compreender que Deus ele enviou Jesus para trazer a você a salvação através do seu sangue lá na cruz do Calvário. Se você aceitar esse sacrifício, não precisa derramar sangue. Eu vi esses dias atrás aí os muçulmanos derramando sangue em cerimônias. Eu vi esses dias atrás aí outras pessoas derramando sangue. A Bíblia fala, né, dos adoradores de Baal derramando sangue. Não precisa, Jesus já derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário para que nós possamos fazer isso que esse jovem está fazendo nessa imagem, adorá-lo. Não adorar a criatura, não adorar a natureza, não adorar o ser humano, mas adorar a Deus. Adorar a Deus. Então é possível conhecer a Deus? Sim, a Bíblia diz que Jesus morreu para que possamos conhecê-lo pessoalmente, né? E a Bíblia diz aqui em João 14:6, ó. A Bíblia diz aqui em João 14:6, nós já lemos esse texto, mas eu vou lê-lo novamente aqui para ficar bem frisado no teu coração o que Deus quer falar com você. João 14:6 diz assim: Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Quando ele usa o artigo o, ele está dizendo que ele é o único. Então não tem como ter outro caminho, não tem como ter outra verdade, não tem como ter outra vida. É só Jesus, que é a expressão exata do que Deus é. Veja o que esta mensagem trouxe para você, meu amigo, minha amiga. Xerecantanai. Observe o que essa mensagem está falando no teu coração. Deus, ele é um Deus perdoador e te ama demais. E através de Jesus, ele é o único caminho. Se você se achegar a ele, né?
Romanos 10, 9, 10 diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Deus está determinado, através de Jesus, a resgatar você do pecado. Que o diabo separou você através do pecado. Mas, através de Jesus, se você se entregar para ele, você confessar ele como teu Salvador único, porque ele diz: eu sou o caminho. O artigo o significa que ele é único. Único caminho, única vida e única verdade é o evangelho que eu estou lhe dizendo. Tá certo? No final, isso vai ficar evidente, como já está se tornando evidente nos últimos dias, né? Então, através de Jesus, nós podemos se achegar a Deus e conhecê-lo, não é verdade? Ali, João 6, 37 a 39, a Bíblia diz que Deus deu as pessoas para Jesus. A Bíblia diz: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. João 6, 37 e 39. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Venha a Jesus hoje. Olhe para a natureza, venha a Jesus hoje, se entregue a Jesus. E aí olhe para a natureza e glorifique ao Deus que a fez. Tá certo? Né? A natureza revela Jesus, Deus, o Espírito Santo para as pessoas. Então ali Romanos 18, 23, nós já lemos, 19, 1 a 4 também diz. Então, concluindo esta mensagem, é possível, pastor, provar esse Deus? Sim, através de Jesus e através da natureza. É possível entender a Deus? Sim, é possível através de Jesus. Estude a vida profunda de Jesus e você conhecerá ele pessoalmente. Né? É possível viver uma vida com Deus? Sim, é possível. É possível conhecê-lo pessoalmente? Essas são as perguntas do começo. É possível entender a Deus? Sim, através de Jesus, através da palavra de Deus. É possível provar a essência de Deus? Sim, através de Jesus e através da natureza. A Bíblia está falando, use o bom senso. É possível conhecer a Deus, ter um relacionamento pessoal com Ele? Sim. Se você se entregar para Jesus nesta noite, você vai ter uma vida de um relacionamento pessoal todos os dias com Ele, porque Ele está na eternidade, mas Ele também se faz presente aqui, porque a Bíblia fala que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o único ser onipresente, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nesta noite, Jesus está te chamando. Conheça, entregue a tua vida para Ele e Ele vai mudar a tua história. Você é ateu, creia em Jesus e você verá que o nosso Deus é real. Ele é poderoso e pode te trazer perdão e salvação. Amém, Jesus? Eu coloquei estas imagens, eu vou colocar aqui essa imagem no final da, da, da galáxia. Por quê, pastor? Porque eu quero que você ore comigo. Eu vou deixar essa imagem linda aqui da criação de Deus, né? Eu vou deixar essa imagem da cruz aqui, né? Eu vou deixar essa imagem da cruz. Melhor dizendo, eu vou deixar aqui essa imagem. Eu vou deixar essa imagem aqui da natureza, da galáxia aqui, ó, que eu tirei, linda, para nós orarmos e você ser abençoado, né? Nesta noite. Se você quiser entregar a vida para Jesus, então nós vamos fazer uma oração e você depois procura uma igreja evangélica, porque os evangélicos são os únicos que pregam a palavra de Deus, né? Os únicos que pregam o evangelho, que pregam a Bíblia, tá bom? Não é verdade? Olha que linda. Foi Jesus quem criou, né? Por Ele, para Ele e para a glória dele. Vamos orar. Senhor Jesus, eu estou pregando esta mensagem em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está vendo esta mensagem, assistindo, que ela alcance todos os confins da terra para a glória do teu nome, Senhor. Senhor Jesus, esta pessoa está se curvando ao Senhor. Ela ouviu esta mensagem, entendeu o evangelho. Senhor Jesus, escreve o nome dela no livro da vida. Perdoa os pecados dela, conceda a ela uma vida de vitória e santidade. Senhor Jesus, perdoa esse ateu que sempre negou tua existência, mas hoje, através desta mensagem, está se rendendo aos teus pés. Oricanta lamanai. Senhor Jesus, abençoa estas pessoas, que elas parem de adorar a natureza, parem de adorar os objetos, as estátuas e passem a adorar o único Deus verdadeiro, que se expressa através da natureza, mas não é a natureza. Meu Deus, abençoa todos que estão nos ouvindo e que esta mensagem traga os resultados. Eu quero lhe agradecer que a tua palavra vai produzir no coração de cada pessoa que assistir. Eu repreendo todos os demônios opositores que querem se opor para que esta mensagem não chegue nas pessoas e que a tua unção traga agora revelação para essas pessoas em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima noite. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho.
o canal, digite lá Valmir, canal Word Life, vai aparecer alguma mensagem minha, aí você clica em cima, já pode se inscrever no canal, já pode escolher as mensagens para assistir, já temos vários vídeos gravados com vários temas da Palavra de Deus, com vários temas interessantes para a tua vida. Deus te abençoe, ótima noite e que Deus esteja contigo em nome de Jesus.